Olá, seja bem-vindo. Eu sou Rosângela Carvalho, eu sou responsável pelo Chalé da Mente. Eu venho da área das exatas e sou psicoterapeuta de abordagem junguiana. Recentemente, eu participei de eventos online com terapeutas de diversas áreas, né? Foi muito enriquecedor o nosso encontro, porque a troca de ideias foi fascinante, e eu acho que é isso aí mesmo, né? É troca de conhecimento para agregar o trabalho e o atendimento que a gente dá no dia a dia. Quando chegou a minha hora de expor o meu atendimento, eu recebi muitas perguntas, depois passei a receber por e-mail muitas perguntas, né? Da forma como eu atendo, da técnica que eu uso para fazer os meus atendimentos. Então, eu escolhi, dentre os e-mails, eu escolhi 4 pessoas: a Ana Luísa Cavalcante, de Maceió, Alagoas, a Maria Fernanda Peixoto, do Paraná, a Sônia de Almeida, de São Paulo, capital, e a Jaqueline Oliveira, do Rio de Janeiro, que são, eu achei bem pertinente a pergunta que foi feita por eles, e eu vou tentar responder da melhor maneira que eu puder aqui, para ver se eu consigo satisfazer o povo um pouco. Muito bem, a gente sabe que quando a gente estuda psicologia, chega uma determinada hora do estudo que a gente faz uma escolha. Há quem goste de Freud, há quem goste de Lacan, e eu optei pela psicologia analítica junguiana, né? Porque sempre gostei de filosofia oculta. Como Jung, para mim, ele é um filósofo também, né? Eu fui no sentido do estudo e das pesquisas do Jung. Muito bem. Quando a gente vai estudar psicologia analítica, a gente estuda muitas áreas: ciência, história, mitologia, simbologia, religiões comparadas. Aí, nesse contexto, vem arte, terapia, contos de fada, vem os sonhos, alquimia. Tem bastante coisa para a gente estudar aí, se quiser até se especializar em alguma delas, né? Então, como a gente tem muita demanda, a gente tem a gente tem que abrir muitas frentes com isso aí, né? E só quem lida com a dor do dia a dia consegue extrair, então, informações valiosas para os seus atendimentos. Então, baseado nisso, nesse encontro que nós tivemos, eu expliquei para o pessoal que eu tenho, né, 3 pilares que eu trabalho nos meus atendimentos, que é constelação familiar e a grade de lealdade familiar, a astrologia, porque eu adoro astrologia, e a psicologia e a física, né? Bom, todos nós sabemos que a constelação familiar, ela trabalha com os conflitos familiares, né, que atravessam gerações. Nós temos duas situações para a constelação. Uma é aquele sistema em que o pessoal se reúne, isso tem um porquê, que eu já explico, e tem agora a constelação familiar, né, com águas e bonequinhos. Perfeito. Todas as duas têm explicação. Então, assim, ó, eles usam aquele sistema vamos dizer, até de dramaturgia, que eu até concordo com isso, porque é uma maneira de ativar o inconsciente para a manifestação de conteúdos para serem resolvidos. Eu até concordo muito com isso aí. Já a grade de lealdade familiar, ela é um sistema transgeracional, né? O que que é o transgeracional? É o estudo
que se ocupa da transmissão das informações memorizadas. Né? Muito bem. Inclusive de gerações passadas e o impacto disso nas gerações futuras, né? Dependendo da nossa ordem de nascimento dentro dessa grade de lealdade familiar, né? A ocupação que nós tomamos dentro dessa grade, né? Então, assim, ó, a nossa herança genética, ela não está só na cor do olhinho, do cabelinho, né? Se a pele é clarinha ou não. Não. Cada célula nossa, ela possui muito mais informações do que a gente pode imaginar. Então, isso pode ser tanto como experiências positivas, como experiências negativas, né? Ela é absolutamente mensurável. Essa foi uma terapia estudada pela psicóloga e terapeuta Josie Cromer, foi quem desenvolveu isso, né? Baseado, então, nesses ciclos de vida, né? E de como a gente administra isso aí. Todos nós, por exemplo, todos nós, aí, esse nós aí é bem extensivo, tá? Como a gente, hoje nós, seres humanos, pertencemos a uma quarta evolução, porque começa pelo mineral, vegetal, animal e hominal. Então, nós somos a quarta evolução do planeta, né? Todos nós temos muita informação, mas muita mesmo. Basta ver, como exemplo, se um geólogo vai fazer um estudo numa pedra, ele consegue detectar a formação dela, né? Do período em que ela foi formada. Então, tudo, se da pedra tem informação, imagina a gente como é que é. Então, essa Ana Luísa Cavalcante, lá de Maceió, ela me vem com esse questionamento, né, da grade de lealdade familiar e da constelação familiar, né? Muito bem. Os médicos antigos, eles chamavam essas informações de predisposição, que é um conjunto de informações trazida pela história pregressa de cada um. E o porquê que determinados comportamentos a pessoa tem ou a família tem. A grade de lealdade familiar, ela é importante porque trata diretamente daquela pessoa. Ela não vai trabalhar só a família, não, ela vai trabalhar aquela pessoa, né? Por causa do genoma. Aí entra a questão do DNA. Essa questão foi amplamente estudada pelo Dr. Bruce Lipton, né? Vamos dizer até o pai da epigenética, né? Mostrando a importância do meio ambiente. Que o meio ambiente tem influência sobre as nossas células. Bom, aliado a isso, vem o Dr. Hammer, com as 5 leis biológicas. Muito interessante também o trabalho desse senhor, desse médico. E o que mais me chama a atenção nesse contexto é a lateralidade. Se é destro, ou se é canhoto, se é mulher ou se é homem. E isso é muito importante porque ele vai definir se essa pessoa é conciliadora ou se ela é agressiva, né? Eu confesso a vocês que eu tenho uma queda forte pelo trabalho do Dr. Bruce Lipton, né, e sobre esse sistema da epigenética. E ele até escreveu em 1977, foi o primeiro artigo que ele fez sobre células-tronco, e ele escreveu para a universidade, ele estava na Universidade de Wisconsin, e ele percebeu que essas
células, quando ele mudava de ambiente, essas células também mudavam. Muito bem. E uma frase dele que eu achei assim muito interessante é que ele dizia que eu sou o mestre dos meus genes, não a vítima deles. Então aí ele já está mostrando, né? Uma parte que muita gente até de uma certa maneira nega, que são as crenças, né? Então, obviamente que a gente precisa olhar bem para esse aspecto das nossas crenças, daquilo que nós pensamos, daquilo que a gente acredita, porque isso aí tem uma influência muito grande. Eu também não posso deixar de mencionar o trabalho e o estudo do Dr. Hammer, né? Trazendo esse conhecimento da nova medicina germânica. E a base das descobertas médicas, né? Ele abre uma diversidade de possibilidades terapêuticas a serem aplicadas de acordo com as circunstâncias, né? Presentes em cada caso. Então, ele abarca, assim, esse trabalho do Dr. Hammer, ele abarca perfeitamente a mente, as emoções e até mesmo o espírito, né? Então, a nova medicina germânica, ela busca estimular a capacidade inerente aos seres humanos de autocura física, emocional e psíquica, e até espiritual, sendo que tem casos, assim, há uma estatística que eles estão mostrando que 90% dos casos, o organismo, ele se cura, né? O paciente é o curador. É o próprio paciente que se cura, né? Tem uma frase que diz: errar é biológico e perseverar é humano. Eu até escrevi essa frase aqui, achei ela muito interessante, porque perseverar como abertura para o conhecimento e a experiência humana como uma sucessão de descobertas e amadurecimento do sentido da vida. Respondendo à questão da Ana Luísa Cavalcante, lá de Maceió, falando dessa junção de grade de lealdade familiar mais a constelação familiar, ela me diz assim: lealdade familiar se mostra como um respeito aos princípios da família? Sim, sim, porque resgatando e usando como parâmetro de vida, sim. E essa ligação que temos com a nossa origem é tudo o que ela nos deu. E realmente é. Então, por que disso? Qual é o caminho que a vida fez para chegar até você? Para chegar até você, houve um caminho. Não foi só o sexual lá, mas teve um caminho, né? Qual é o caminho que veio? Veio o amor, veio a felicidade, veio pela dor, veio por conflitos. Qual é o momento difícil? Qual é o grau de felicidade? Esse contexto de felicidade, amor, conflito, dor, isso está inserido dentro de informações, certo? E essas informações nos compõem, que é o mais interessante da história. Aí ela pergunta assim: acaso o nosso inconsciente é influenciado por essas informações? Sim, sim, é influenciado. Veja bem, inconsciente, ele não tem linguagem. O inconsciente, ele não fala, ele não tem expressão verbal. O inconsciente é um local que só conhece símbolos. Por isso que nós sonhamos.
Todo sonho tem uma mensagem. Qualquer sonho tem uma mensagem. Então, o inconsciente, ele fala por símbolos. Todas essas informações que a gente traz via DNA, elas estão acumuladas também no inconsciente. E o inconsciente, para expressar essa informação, ele vai simbolizar. E aí, obviamente, que quando se faz um atendimento pela a terapia analítica, a gente faz o estudo do sonho da pessoa, né? Ela pergunta como essa dinâmica atua dentro da pessoa? Pelo inconsciente. A grade de lealdade não, a lealdade é um vínculo profundo com o nosso sistema familiar, sim, sim. A lealdade é um vínculo profundo com o nosso sistema familiar. O nosso nascimento dentro da família e essa posição na mesma, ela tem um mecanismo de lealdade. Aí tem que ser visto. Isso é mensurável. Aí ela botou: quando se fala em lealdade, é para se colocar à disposição de quê? Quando se fala em lealdade, né, a disposição disso é para se corrigir tudo o que ameaça e coloca em perigo o sistema. Então tem que ter uma correção. Como isso aí se dá de forma inconsciente, passa a ser a fonte de muitas dificuldades que vivemos. Como essas informações estão inconscientes, se a pessoa não busca, seja numa terapia, seja numa constelação, seja a busca de se mensurar dentro de uma grade de lealdade, né? Isso vai trazer problema para a vida da pessoa, porque o inconsciente não fala, ele simboliza. Então, às vezes a gente tem aqueles processos assim, ó, a mulher, né? Nossa, eu tenho o dedo podre, eu só encontro homens ruins. Por que será? Dá para mensurar. Então, isso aí é uma coisa que está inconsciente. Esse grau de repetição, repete, 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 né? Dá isso aí, né? Mas o ser humano, nós não nos damos conta dos resultados desastrosos obtidos com as nossas atuações na vida, né? Contribui, contribuindo para o surgimento de todas as dificuldades que nos rodeiam. E é muito difícil admitir essa verdade. Aí ela pergunta assim, ó, mas quando tomamos consciência e ficamos em uma encruzilhada, o que fazer? Olha, eu normalmente digo assim, quando a pessoa ela está muito rodeada de dificuldades, e como você colocou aqui que ela está diante de uma encruzilhada, nós temos dois caminhos nessa encruzilhada. Tá? Em primeiro lugar, nós não podemos mergulhar na culpa, né? Porque a culpa, ela vai deteriorando a nossa capacidade de agir. E a outra saída é fortalecer a nossa consciência de que a gente pode mudar o curso da nossa história. Claro que pode. E para isso a pessoa tem que querer, né? Então ela tem que mudar o curso da sua história neste momento, dando o melhor de si agora,
para que a vida também dê o melhor de si para ela. Esses pilares que eu trabalho, além da astrologia, da psicologia e da física, tem uma coisa que alinhava eles, muito interessante, que é o relacionamento. Eu acho que um dos ensinamentos mais caros que a humanidade tem é o relacionamento humano. E eu sempre pergunto para as pessoas como é que é a sua convivência, né? Será que as pessoas têm noção de que a natureza ela potencializa quando duas pessoas realmente se encontram e estão dispostas a compartilhar, seja uma sociedade, seja uma união, elas têm noção do que a natureza potencializa isso para essa relação? O que eu vejo hoje em dia é o seguinte: tem muita dificuldade de relacionamento, muita dificuldade mesmo. E eu quero trazer aqui um exemplo, se me for permitido por vocês, é o exemplo de uma pirâmide, tá? Isso aqui é só um esboço de uma pirâmide. Vamos imaginar a tal da pirâmide de Maslow, né? Que aqui embaixo, né, é a base. Aqui Maslow diz que é a necessidade do ser humano, né? Muito bem. Muita gente acha que a ascensão de consciência é a luzinha que vai vir do céu para, né, trazer luz, esclarecimento, portais. Não, não tem nada disso, gente. Pelo amor de Deus. Sem delírio, tá? Assim, ó, todos nós temos que evoluir. Tem uma máxima que eu gosto muito, que diz assim, ó: buscai o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Perfeito, acho isso aí fantástico. Então é o seguinte, vejamos o seguinte: uma pirâmide, ela tem 4 lados. Vamos falar, então, só como exemplo, um pai, uma mãe e 2 filhos, cada um do lado de uma pirâmide. Obviamente que para a gente buscar ascensão, nós temos que sair da sobrevivência e escalar essa pirâmide. Aqui com os 4 lados estão preenchidos. O que a gente tem que fazer? A gente vai subir a pirâmide, nós estamos escalando. Nós vamos para o céu. Então, a gente vai escalando ela. Será que as pessoas não percebem que quanto mais ascensão se tem, mais relacionamento terá? Porque, veja bem, a gente está subindo, estão todos subindo. A gente começa a funilar aqui. Vai todo mundo se fechar aqui em cima. E não vai se fechar com dor, não. Vai ter que se fechar no amor. O que que é isso aqui? É desenvolvimento. Isso aqui eu dei um exemplo de uma família. Agora vocês imaginem, em volta disso aqui, toda a humanidade, que as pessoas não se suportam, as pessoas são falsas, irônicas, debochadas, cruéis, cheias de DRs, PhD. E tá tudo tão bom que o resultado tá pouco. Então, eu parto do princípio do relacionamento. O seu relacionamento pessoal e com o resto da humanidade. É difícil? Sim. Problemas de família? Estamos cheios de problemas de família. Eu que o diga. Agora, dá para melhorar? Sim, dá para melhorar. E tem até uma maneira de melhorar. Evita que está melhor. Também é um tipo de situação que ajuda bastante, né? Até conseguir dissolver determinadas situações. É muito bom isso aí, certo? Outro caminho que eu gosto muito.
Onde entra a astrologia nessa história? Para a astrologia, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte: Dr. Jung, ele tem um livro chamado Sincronicidade, né? Onde ele fez experimento. Jung não era astrólogo. Ele fez experimentos, né? Então, ele tem uma frase que ele dizia assim: a astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da humanidade. Muito bem. Entender Jung não é muito fácil, não. Não é mesmo. E também não dá para ficar tirando frase do contexto do que o Jung diz e levar para outros campos, porque também não é por aí o caminho. Aí está sujeito a ter problema. Então, assim, eu observei muito isso, e é um livro magnífico, né, que o Jung ele faz assim muito paralelo, né, dos conceitos que da área que ele está estudando com a psicologia analítica, ou com as pesquisas que ele fez com a psicologia analítica, né? Então, assim, ó, tem um livro dele chamado O Segredo da Flor de Ouro, que ele fez um livro de vida chinesa, né? Que ele escreveu junto com o Richard William, né? Que é um livro de filosofia, né, da vida oriental, é um livro magnífico. E nesse livro ele expõe exatamente, eu pelo menos senti muito bem isso aí, esse paralelo que ele faz, né, com o estudo dele e com a psicologia analítica. Muito bem. Com relação à astrologia, eu confesso a vocês que eu tive que buscar até uma fala de Lacan a respeito da explicação da astrologia. Não que o Lacan fosse astrólogo, o Lacan não era astrólogo, gente, pelo amor de Deus, tá? Mas eu fui obrigada a buscar uma fala dele a respeito disso. O mapa natal é um instrumento objetivo na real acepção do termo, a partir da divisão básica sujeito-objeto. O mapa natal é um objeto na forma de uma folha de papel impressa, com informações apresentadas com um rigor simbólico e que pode ser organizada em uma linguagem precisa. Desta forma, é um instrumento objetivo. Ao ler um mapa natal, o terapeuta poderia estar de costas para o seu cliente, uma vez que não é necessário observar, né? A partir do momento que não é necessário observar o sujeito. Este sujeito em questão, que é o cliente, né, está representado nesse objeto existente no mundo. Ele está representado nesse objeto existente no mundo, o mapa natal. O seu objeto de estudo, o que se pretende atingir com o uso desse instrumento, é subjetivo por tratar do psiquismo de um indivíduo. Achei fascinante. O modo como este sujeito percebe, de modo particular, a realidade na qual ele está inserido. O mapa natal, na psicologia e na perspectiva da astropsicologia, descreve a maneira ou a mesma coisa que na psicologia analítica nós nomeamos de inconsciente. A principal mudança de perspectiva da astrologia preditiva, que é que faz previsão, que são aquelas mais antigas, tá? Para a astrologia psicológica, é que a importância se desloca do evento para o indivíduo. Não se trata de saber que evento vai ocorrer na vida dele, né?
de um indivíduo, mas sim que determinado tipo de indivíduo tende a conduzir a sua vida para determinados tipos de comportamentos, que tendem a conduzir para determinados fatos e eventos no mundo. Trata-se de saber que, a partir de determinada disposição psíquica, a pessoa vai se manifestar no mundo através das suas ações de uma forma particular. Em síntese, o que é um mapa natal? É capaz de descrever o modo particular que cada pessoa tende a agir no mundo e conduzir a sua vida. Então, vejamos o seguinte. Todos nós nascemos num dia e numa hora. O que acontece com isso? Existe uma fotografia no céu. Então, a psicologia analítica, e quem gosta, né, da astrologia psicológica, ela não vai tratar de fazer previsão. Ela vai tratar da pessoa. A gente tem no céu um cinturão com 12 casas. Dentro dessas casas, usando a simbologia, tem deuses batendo papo ali. Eles batem papo. Uns concordam, outros discordam. Vai depender de cada um, do dia que nasceu. Então, dentro desse cinturão com 12 casas, tem muitos eus ali dentro. São 12 eus batendo papo. Eu achei muito interessante quando eu vi aquela série dos senhores, O Senhor dos Anéis, que lá pelas tantas, um hobbit recebe um determinado anel. Anel, simbolicamente, além de ser união, casamento, ele é um comprometimento. O anel é um comprometimento. Ele recebe aquele anel, ele roubou aquele anel, se eu não me engano, ele roubou aquele anel. Ou ele recebeu para entregar, não entregou, eu já não me lembro direito. Mas, enfim, ele tinha um anel, ele fez, como ele não honrou com o que ele tinha que fazer, né? Ele entrou num comprometimento com as trevas. Lá pelas tantas, ele vira o Sméagol. E uma coisa que me chamou extremamente a atenção com essa história do Sméagol era que quando ele estava em um determinado lugar, que ele era chamado por aquela vontade, aquelas vozes na cabeça dele. Não, sim, vai lá, ataca, pega, mate, mate, pegue. Gente, eu vi ali perfeitamente as 12 casas astrológicas na nossa cabeça. É aquilo ali. São vozes que conversam 24 horas por dia. Ad infinitum. Por que ad infinitum? Esse termo ad infinitum. Porque o tempo só existe para nós aqui. Hora para acordar, hora para tomar café, tomar banho, jantar, trabalhar, ir no correio, ir no banco. Para nós existe tempo. Psiquismo e inconsciente não tem tempo. Tanto é que nós somos levados por impulsos durante o dia e, quiçá, à noite temos paz para dormir. Quiçá. Então, eles atuam direto. Com eles não tem tempo nem espaço. Então, aquelas vozes ali
que eu vi no Smigol, para mim foi a melhor representação que eu podia ver de um cinturão com 12 casas atuando dentro da nossa cabeça. E aquelas vozes 24 horas por dia conversando com a gente. Então, para se atender como terapeuta, não precisa a gente ser PhD, né? Ser PhD em astrologia. Não, não precisa, gente. É só reconhecer alguns aspectos do mapa ali, né? Que a gente olha, a gente acha perfeitamente assim, na primeira olhada já sabe aonde é que está a área dos complexos. Então, assim, gente, não precisa fazer mapa, descrever mapa, não, 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 não. É só olhar o cinturão com as 12 casas, só olhar. Sabendo a posição que tem ali, já sabe o que está acontecendo. Mas para isso, obviamente, que a gente tem que ter um pouco mais de conhecimento, né? Não precisa. Agora, não tem progressões secundárias, trânsitos, não, não precisa nada disso, gente. Não, não, não é nada disso. Estamos falando de mapa natal, só. Olhando, se sabe o que é. Eu, às vezes, sabe quando a pessoa joga tarô? E aí, às vezes, está ali uma situação meio nebulosa, ela puxa mais uma carta como opção. Eu tenho uma carta de opção também. Eu, muitas vezes, depois de colher todo o material, né, que eu preciso do meu cliente, tudo que eu preciso ali, todas as perguntas, as informações, eu vou a campo na minha pesquisa. Por que que aquele órgão está doente? Qual é a fala do órgão que está doente? Por que que ele está somatizando? O que que tem aqui nesse mapa que chama? Vamos ver na grade o que que acontece, né? O que houve nessa constelação familiar? Tudo isso é riquíssimo, gente. Isso aí é riquíssimo para um trabalho, porque você é muito pontual e objetivo, sem contar que agrega valor ao trabalho, que é o mais interessante, né? Então, assim, eu junto todo esse material, faço a minha pesquisa e dou a resposta para a pessoa. Junto a isso, usando a questão da psicologia analítica e todo esse campo maravilhoso que a psicologia analítica nos traz, é a questão da física, né? Eu não estou falando de física quântica, por favor, não estou falando de física quântica. A física. Por que a física? Porque o Jung ele teve encontros, isso está registrado, ele teve encontros com Einstein, com Pauli. Então, esses encontros deles, isso aí gerou muito conhecimento, houve muita troca de conhecimento entre eles, né? Apesar de ter linguagens diferentes, o sistema convergia, numa determinada classe e o outro nas continhas, mas a coisa, eles convergiram, tá? Eles, por serem cientistas, eles tinham o mesmo caminhar, né? Se encontraram, se aproximaram, com as suas pesquisas, tiveram, assim, constataram muita coisa, tá? Bom, o que o Jung tirou, assim, bastante da área da física? Bom, como um estudioso da mente, né, ele utilizou muitas expressões extraídas da física, tipo energia psíquica, entropia. Jung estudou bastante o equilíbrio termodinâmico, né? O Jung, uma coisa que eu achei interessante no Jung ele postulou a existência de uma energia psíquica como contraponto à visão mecanicista do universo. Isso era a visão
que a gente tinha, né, a partir de Newton. Então, Jung utilizou o conceito de entropia como uma forma de... Ele usou o termo como uma forma de simplificação. Então, o Jung tirou muita coisa da física também para a psicologia analítica, que eu achei, assim, bastante interessante. Me agradou bastante a forma dele, né? Hoje, a gente, em termos até de astrologia, a gente tem várias vertentes, né? Que é a clássica, a astrologia sistêmica, a de psicologia profunda, né? E essa ciência da astrologia, possibilita, assim, ler nos símbolos celestes, né? E predizer até certo ponto, gente, tá? É, é o destino da pessoa. A gente consegue ver padrões de doença, a gente consegue ver pela astrologia a frequência, quem conversa com quem, qual é a mensagem que eles estão transmitindo, onde é que estão os desafios da pessoa também. Então, assim, ó, gente, eu acho incrível, eu adoro o que eu faço. Quando eu faço meus atendimentos, eu busco todas essas informações, vou a campo, vou pesquisar o que está acontecendo com aquela pessoa, da onde vem, como vem, de que jeito vem, e isso é muito gratificante. Pode ter certeza disso. Então, eu consigo unir a grade de lealdade familiar, a constelação familiar, a astrologia, a psicologia e até a física, né? E para concluir, eu espero nesse tempo todo ter conseguido ajudar um pouco o pessoal a esclarecer um pouco a forma como eu atendo, né? Eu quero terminar aqui com uma coisa muito bonita que eu acho do psicanalista e filósofo alemão Heinrich Fromm. Ele foi um cara que ele estudou assim, temas essenciais do ser humano, né? Como moralidade, razão e principalmente o amor. Eu gosto muito, né, do Heinrich Fromm. Então, eu quero deixar aqui um questionamento assim. A gente ama o outro porque realmente se ama? Por que a gente ama o outro? Porque realmente a gente se ama? Dá para pensar. Por que a gente preenche a nossa falta de amor? Ou por que a gente precisa aprender a amar a nossa falta de amor? É bem interessante isso, né? É como eu disse, relacionamento. Buscai o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Amor, será que é sentimento? Ou será que amor é frequência? Hum, Dá para a gente pensar. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, esclarecendo as dúvidas que me apareceram. E eu desejo a todos muito sucesso. Muito obrigada. Um forte abraço